Então, Seria isso, Joel, não. combão para você. Primeiro, Everaldo. Depois, Morato, que é o que a gente estava conversando aqui antes de entrar no ar até. Sim. Morato. E, por final, o Emerson deu a ideia aqui do Nicolas. Então, pode comentar aí o que você tem ou o que você não tem também, meu querido. Então, vamos lá. Deixa eu só terminar aqui. Ó, vamos lá. Falando sobre o Everaldo. Até vou dar um spoiler, né? Porque eu já estava planejando subir uma matéria sobre ele, mas aí já usa aquele recorte, né? Falar com os editores aí para ficar ciente, para a gente fazer aquele recorte e colocar na matéria daqui a pouco. Conversei com o Fabiano Borges, empresário do Everaldo, atacante do Corinthians. Ele me disse o seguinte: o Vasco procurou o Corinthians diretamente, tentou uma negociação, porém ela não foi para frente. Eu perguntei para ele, mas o Vasco te procurou, chegou a entrar em contato com você? Ele disse, não, eu não fui contactado pelo Vasco e fiquei sabendo pelo Corinthians. Não, ele até se referiu, eu falei com ele, acho que foi 1 hora atrás, uns 40 minutos atrás, ele falou, pô, eu recebi agora uma notícia agora à noite de uma pessoa do Corinthians dizendo que não andou a negociação. O Vasco procurou o Corinthians com a possibilidade de contratação do Everaldo, mas a situação não andou. E aí eu questionei, por que não andou? Eles comentaram com você, ele, cara, não, eu não procurei entrar nesse assunto, apenas disseram que não andou a negociação, mas eu acredito que seja por conta de questões financeiras, tendo em vista que o Corinthians só aceita emprestar o Everaldo desde que o clube que o contrate por empréstimo arque 100% com os salários do atleta. Então, a gente tem que lembrar, vamos entender, o Everaldo se destacou no Fluminense e foi contratado pelo Corinthians. E naquela ocasião, o Fluminense não conseguiu renovação de contrato com ele, o Corinthians ofereceu um valor melhor de salário. Então, o salário do Everaldo hoje não é pouco. E isso dificultou ali a chegada, digamos assim, a finalizar a negociação junto com o Corinthians. Então, se o Corinthians só empresta ele mediante a pagamento de 100% do salário, o Vasco não tem essa condição, então as negociações já pararam. Então, o Everaldo não vai ser jogador do Vasco, pelo menos essa é a informação de agora, né, que eu pude apurar. Foi perguntado também sobre o Morato, né? E aí vamos dividir a tela, que aí isso aí também a gente tem que falar com você, tem que participar também, porque a gente fez aquela matéria em conjunto, até que deu um bafafá, um fuzuê danado, porque a gente veio com a informação de que os salários atrasados seria um empecilho para um acordo neste momento, as pessoas interpretaram de uma maneira diferente. O Morato quer vir jogar no Vasco, ele entende que o Vasco será uma grande oportunidade para ele, sendo que ele tem receio, né, segundo a apuração até do Gabriel, né, e aí você tem que dizer, e tem que te dar o crédito por isso, tem receio em relação ao problema financeiro que o Vasco enfrenta. O Vasco tem hoje 4 meses de salário atrasado, dezembro, janeiro, fevereiro e 13º. E o cara chegando no Vasco, ele só vai receber em maio, mas maio o Vasco deve estar pagando o salário de fevereiro ou janeiro. Então, assim, ele tem uma insegurança. Não quer dizer que ele não vai vir. Mas é por isso. Então, o Vasco falou, vamos dar 2 semanas para se resolver esses problemas. Posteriormente, teve uma notícia em relação a um problema no Pubis. E por isso o jogador não queria, porque queria chegar no Vasco 100%. Tudo bem, é uma versão oficial do jogador. Ele não vai dizer, não vai chegar com esse problema financeiro. Não vai dizer, isso aqui é apuração. Agora, tem gente que ficou chateado, tem gente que foi lá no meu Twitter me xingar, me criticar, porque a gente subiu uma matéria às 8 da manhã e 1 hora da tarde outros veículos deram o posicionamento de que o Morato prefere vir quando ele tiver 100%. Ok, ele já está 100%. O trabalho de transição já acabou, ele já está treinando no Red Bull Bragantino, já com bola e tal. Então, assim, se dá para treinar com bola lá, dá para treinar aqui. O Vasco está precisando de contratação para ontem. Para ontem. Está precisando reforçar o elenco para ontem. Então, assim, o cara vai chegar quando tiver 100%, ok, ele teve de fato um problema no público, não chegou a ser lesão, foi um desconforto. Ele já estava tratando, já estava 100%. Por exemplo, se ele fizer exames médicos, ele será aprovado e vai ser reforço do Vasco. Agora, ele pediu, naquela ocasião, eram 2 semanas ou menos. Por quê? Em menos dias, o Vasco pode acertar 1 folha, 2 folhas e aí se resolver a questão. Então, a questão é a insegurança. E naquela ocasião, a gente tomou porrada pra caramba e eu disse, mantenho a minha apuração. Respeito a apuração dos amigos, mas eu mantenho a minha apuração.
Então, é só para deixar claro. O Morato, na minha apuração, ele está com insegurança. Mas isso, ou melhor, não é motivo, ou não vai fazer ele não querer jogar no Vasco. Ele apenas tem uma insegurança. É só isso. E é compreensível. O jogador está certo. E aí, quem está falando aqui não é uma informação, é uma opinião minha. Eu acho que ele está coberto de razão. Porque, provavelmente, o empréstimo entre as partes, o Bragantino não deve arcar com nada do jogador. Vai ser 100% integral. E aí vai ser o Vasco bancando o salário. Porém, o Vasco está 4 meses de salários atrasados. Então, essa é a questão do Morato. Aproveitando, já que ninguém perguntou sobre o Léo Jabá, o Léo Jabá realizou exames médicos hoje, né? Estava finalizando os exames médicos hoje, e ao que tudo indica, deve ser anunciado amanhã, caso ele seja aprovado. Eu até busquei aqui saber se ele já tem a informação de que ele foi aprovado nos exames médicos, mas não obtive resposta por enquanto. Então, o Léo Jabá já fez, estava finalizando exames médicos, e tudo indica que finalizaria hoje. Finalizando os exames médicos aprovados, Léo Jabá vai ser o novo jogador do Vasco, o quarto reforço para essa temporada. Vai lembrar que quem já chegou, Hernando, Marquinhos, Gabriel e também o Zeca, lateral destro que joga nas duas, né? E hoje ele jogou na lateral esquerda, ele vinha sendo utilizado pelo Cabo na lateral direita, Gabriel. Muito bem, então está aí as informações. Antes até de eu completar aqui o que você vinha falando do Morato, o Emerson, ele deu uma contextualizada aqui em quem é o Nicolas, que ele falou aqui no chat. Ele falou, tem 16 anos e é uma promessa do futebol uruguaio. Então, ele já te deu uma pauta, pelo menos, né, Joel? Já te deu um nome aí para você dar uma pesquisada já aí, vai que vem. Tá me dando trabalho 11h30 da noite, né? Já é. É a vida de jornalista, né? Não tem horário, não temos horário. É 2 da tarde, é 5 da manhã, não tem horário. Aqui a informação chega, a gente tem que estar nela de algum jeito, a gente tem que estar nela. É isso. Imprescindível. Exatamente isso. Então, só completando o que o Joel vinha falando, né? Já que, como o Joel disse, a gente fez essa matéria em conjunto, né? O Joel me procurou, né? Perguntou, e aí, sabe alguma coisa do Morato e tudo mais? Falei, olha, a assessoria não vai me dar muita informação, né? Mas eu posso ver com uma outra pessoa, uma fonte minha aqui. Ele falou, então vê lá e me retorna. Fui até a minha fonte, né? Perguntei se ela teria alguma informação do Morato. Falou, das 12 oportunidades que ele recebeu, escolheu ir para o Vasco. Tá me escutando ainda, Gabriel? Tô escutando. Meu fone fez barulho aqui que tá acabando a bateria. Então, só para não acabar a bateria no meio da fala, pelo amor de Deus. Falou aqui das 12 oportunidades, escolheu o Vasco. Mas isso aí não era novidade para ninguém, né? Todo mundo soltou essa notícia que das 12 oportunidades, o Morato acabou escolhendo realmente ir para o Vasco. E aí eu perguntei, mas e essa demora para ir para o Vasco? Aí é que veio a informação. Grana do clube, que eu sei tem salários atrasados. Estão parcelando os salários e etc. Acho que logo ele vai. Se eu não me engano, o salário dele é pouco. E aí a gente deu a informação, conseguimos subir aí, né, de acordo com o que minha fonte mandou aqui. Bateu um pouco com as informações que o Joel me trouxe também, né, algumas questões burocráticas, tudo mais. Então a informação que a gente tem é essa aí. Não arredaremos o pé dessa informação, porque realmente são tópicos que, assim, se cruzam. Se vocês analisarem bem, são tópicos que se cruzam ali. Pois é. E aí teve um bafafá danado. Mas só lembrando, aquilo já faz uma semana. A matéria foi publicada na quarta-feira, já faz uma semana. Né? Então, e aí, daqui a uma semana, que completaríamos 14 dias, estaremos no dia 31 de março, ou seja, março acabou, entrará abril, jogador chegando em abril, ele só vai receber o salário de abril e maio. Então, né, se ele chega antes, em março, já tem um resquíciozinho. Tem toda uma questão. Ele não vai receber o salário cheio no Red Bull. Tem tudo uma questão. Que se tiver boa vontade, entender, e não criticar como fizeram, xingaram e tal, vão entender que tá todo mundo certo. Ele realmente também teve um problema no pubis. Mas, como eu disse, eu mantenho minha apuração, não, eu mantenho a apuração em conjunto com o Gabriel, já que essa parte foi mais com você, mas eu mantenho também, eu banco a sua apuração e a informação da sua fonte, como eu
cansei de conversar com muita gente que veio me xingando, e no final o cara ter chegado e falar, pô, foi mal, pode crer, faz sentido, mas é isso. Torcedor é assim, a gente entende. Entendemos. Deixei o Joel na linha de frente, né? Como se eu posso dizer assim, né? Deixei o Joel tomando uma pancadinha a mais e fiquei aqui na minha retaguarda. Falei, bom, se chegar até a minha pessoa, eu entro em ação também, por que não? Mas o Joel tem experiência, anos de campo ali, ó, jogando, tudo mais. Sabe lidar com as situações adversas sem problema nenhum, né? Tranquilidade. O camisa 10, botou a 10, controla o jogo com tranquilidade. Joel Silva, para vocês, pra sempre.